Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, estou gravando esse vídeo novamente, né? Porque eu tinha publicado um outro vídeo. Eu não sei se eu fui clara, né? Assim, eu acho que deu para entender, né? Eu queria passar, né? Mas antes, olha como é que já tá mudando o tempo aqui. Gente, não é possível. Sempre eu tô falando pra vocês do tempo, né? Já tá mudando. Não vai dar pra ver como é que já tá mudando. Mas tá na benção. Então, e eu queria estar passando para você sobre o poder da palavra. Eu tenho visto isso, que a gente... sempre eu tive isso, assim, quando eu me converti, aprendi muito isso. Né? Aprendi muito ter cuidado, né? Porque a gente acaba externando situações que a gente vai passando, né? A gente passa a externar alguma palavra e tudo. Não é fácil. Ainda mais quando a gente trava batalhas espirituais, batalha de todos os sentidos, para tentar que nós vamos lançar palavras contrárias para que nós não venhamos alcançar o êxito daquela batalha, que é a vitória, né? Seja lá ela de que forma você deseja, mas você deseja uma vitória, né? Então, como que tem se relacionado essa palavra? Como que ela tem se dirigido, né? O inimigo, ele te mostra, né, no mundo espiritual, ele diz, você não vai conseguir. Não adianta, você já fez isso, já fez campanha, já fez isso, já fez aquilo, mas você vai conseguir, né? Aí termina que você vai vendo aquela situação, pô, você vai tentando mudar, e daqui a pouco você diz, não dá mais, não tem mais jeito, eu já desisti, né? Às vezes na tua memória você até desiste, mas eu digo para você, não é desistir de jogar a toalha. Às vezes você tem que descansar. Descansa dessa batalha, né? Descansa, porque senão você vai acabar mesmo naquele momento de estresse, de cansaço. As palavras vão surgir te impedindo mais ainda de ver a tua vitória, sabe? Então, às vezes é preciso descansar, mas não lança palavras contrárias, entendeu? A gente passa por lutas. Qual é o evangélico que não passa por luta? A gente passa. Mas, porém, a gente tem que ter a palavra, em nome de Jesus eu vou ver a vitória. Em nome de Jesus eu vou ver Deus, o poder de Deus. Eu vou ver, né, se for familiar, eu vou ver meu marido, eu vou ver meus filhos, eu vou ver minha esposa, né, eu vou ver minha família transformada. Porque se você continuar lançando palavras contrárias, mais ali a força oculta, ele vai se unindo para que você não veja a vitória, né? Então a gente tem que clamar o nome de Jesus. Clamar o nome de Jesus. Entendeu? Ainda que a situação mostre o contrário. É clamar o nome de Jesus para ver o milagre, né? E é isso que aprendi ao longo da minha caminhada. Quando eu fui conhecendo verdadeiramente a Cristo, verdadeiramente o propósito da cruz, né? Tudo que ele fez foi para nos dar a vitória. Porque ele veio para morrer, para resgatar. Ele se entregou por muitos, né? Ele diz na palavra Deus, na palavra, né? Ele diz que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele, né? Isso não diz que são todos, né? Mas todo aquele. E ele diz que se deu por amor de muitos, são muitos, né? Ele se deu, mas muitos não querem, outros não querem, nega esse amor. Mas nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a paz, a Deus, temos que ser firmados naquilo que é a promessa que o Senhor nos diz, né? Que tudo se faz novo, entendeu? Que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Nessa fraqueza aí, nessa luta que você tem passado, é que o Senhor está trabalhando em teu favor, tá? Eu não sei quanto tempo já dura essa batalha. Tem pessoas que eu já vi que lutou 10 anos, 5 anos. Tem pessoas que chegou na igreja e já recebeu a vitória.
Eu não sei, mas eu sei que o Deus que aperfeiçoa, o Deus que muda, que transforma, ele pode mudar o seu quadro. Mas aí é que tá palavra de fé, entendeu? Palavra de poder. Porque vem a luta dentro da nossa casa, da nossa família, às vezes vem aborrecimento, acaba nos tirando do espírito, acaba nos tirando de tudo. Mas isso não é motivo para você recuar, isso não é motivo para você desistir, entendeu? Porque se eu fosse desistir por tantas coisas que eu, às vezes, até eu mesmo ainda passo, entendeu? Situações de luta, eu não estaria nem aqui falando para você nesse vídeo, porque eu não teria nem forças para contar para você. Mas eu creio num Deus vivo que me dá forças até aqui. Um Deus que já fez coisas grandiosas em minha vida. Um Deus que continua fazendo. Então, eu continuo esperando nele a resposta. Entendeu? E não vou deixar de pregar a palavra, eu não vou deixar de fazer o ID, eu não vou deixar de evangelizar, porque não se cumpriu aquilo que tem falta, né? Que tem algo faltando, né? Mas o Senhor diz o quê? De nada tereis falta. Então, é isso, é um detalhe que faz naquele momento a minha fortaleza em Cristo. Eu vou chegar a cortar a cruz? Eu não posso cortar a cruz. Eu tenho que pegar essa cruz, eu tenho que seguir com ela. Eu tenho que fazer a obra do Senhor, desde que, gente, entenda bem. Eu não sei qual é a cruz que tu está levando na tua vida. Desde que ela não seja algo que te denigre, algo que te violente, né? Algo que te diminua, né? Porque diminuir, às vezes tem situações que a gente vai se sentir sempre diminuída. Mas a gente tem sempre posto o olho em Deus. Senhor, eu creio em Ti. Não importa o que venha, eu vou crer no Senhor, eu vou crer que o Senhor está trabalhando por mim, eu creio que o Senhor está trabalhando pela minha família, entendeu? Trabalhando na obra, que até mesmo dentro da igreja a gente passa por lutas, entendeu? Mas a gente tem que estar firme para ver o milagre. A gente tem que estar firme porque aborrece sim, porque nós somos seres humanos. Vai nos aborrecer, vai nos entristecer, mas eu vou crer que o Senhor tem o poder para mudar a minha história, sabe? Então é isso que eu quero levar você a prosseguir. Dizer a você, não desista, não recue por ninguém, não vale a pena. Não vale a pena. Mas irmão, você não sabe da minha luta, eu estou sozinha dentro de casa, meu marido não é, meus filhos não são. Isso daí não é problema, sabe por quê? Porque o maior que precisa estar contigo está do teu lado. Ele diz, tudo é possível que crê. Então, se eu estou com ele, eu estou com tudo. No início da minha caminhada, eu não sei se eu já falei em outros vídeos, eu digo a você, eu senti todo esse peso. Porque no começo, o meu marido, né, ele não ia comigo. No início, sozinha. E logo não demorou muito, eu gravidei. E com isso, eu tinha que prosseguir sozinha. Às vezes vinha na minha mente, desiste. Porque você é nova, você tem direito de ser feliz. Você não gosta da igreja, você não gosta de estar dentro da igreja. Você é nova, procura outra pessoa, procura outro relacionamento, né? Vai ser feliz. Você com Deus, você é nova, bonita, e aquela coisa toda que a gente vê nos ouvidos. Mas eu falei, meu Deus, mas se é isso, sai dos teus planos. E se não é isso que o Senhor quer pra mim? Se o Senhor quer que eu fique? Então era uma batalha travada. Mas eu falei, não, salvação individual. Eu vou pra igreja, eu vou estar na igreja, eu vou buscar o meu Deus. Porque foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que deu a vida por mim. Então eu falei mesmo, não, eu não vou largar. Eu vou prosseguir. E prosseguia. E logo com a minha filha nasceu, depois logo demorou muito, fui grávida. E minha filha estava fazendo 2 anos, eu estava tendo um outro filho. E ali naquela batalha de tudo, eu não esperava muito tempo não. Na minha gravidez toda eu estava na casa do Senhor. Minha filha bebê no meu colo, eu estava na casa do Senhor. E ali cresceram, entendeu? Eu sozinha indo para a igreja. Quem me conhece, né? Eu morava em outra cidade. E ali eu com os 2 para a igreja. Eu levantava às 5 da manhã. Dia de domingo, 5 da manhã. Porque eu aprendi
a dar valor às coisas de Deus. Eu fui ensinada desde o início na caminhada a dar valor às coisas do Senhor. E eu levantava, e ali eu me levantava, me adiantava. Daqui a pouco eu já estava arrumando os meus filhinhos para estarmos na igreja. E ali eu ia para a igreja, entendeu? Levava eles bebezinhos. Não tinha ninguém para me ajudar, não. Não tinha parente nenhum perto, né? Não tinha ninguém para dizer assim, toma aqui, arruma esse que eu arrumo esse. Não, era eu sozinha para os dois, né? E sempre, graças a Deus, bem arrumadinhos, indo para a igreja. E não faltava um domingo, não faltava dia de semana, um dia de culto. Eu estava lá, entendeu? Então é o que? É permanecer nas coisas de Deus. É permanecer. Tinha dia que eu ia, não tinha dinheiro para pagar ônibus, eu ia a pé, né? Quase a maioria das vezes. Eu estava a pé, né? Quando tinha bicicleta, eu botava as crianças na bicicleta e íamos embora. Mas o tempo que dava para ir a pé, eu ia a pé. Não me custava nada. Eu falava, Deus, eu tenho mudado em mim. Sabe, quando Deus vai fazendo a obra na tua vida, nova convertida, você vai vendo coisas mudando em você. Coisas que você não tinha força de dizer não, sabe, pro pecado. Você não tinha força para dizer não para festas, né? Para as amizades. Você estava ali e eu via que dentro de mim estava mudando algo. Então eu estava agradecida o que estava acontecendo e ele estava mudando o meu caráter. Estava sendo forjado o meu caráter. Então eu servia a ele por gratidão. Eu não servia a ele porque ele ia me dar, eu servia a ele por gratidão, sabe? Você vê que quem é convertido, quem veio lá do mundo perdido, sabe o que eu tô falando? Entendeu? Você vem de lá, você vem destruído do mundo. Então você vai vendo Deus fazer a obra na tua vida. Gente, isso é algo lindo. Então, só por isso servia a ele. Então, a palavra tem poder. A palavra tem poder, entendeu? Então nós temos que estar lutando contra situações que vêm para nos destruir. Eu falo comigo também, entendeu? A gente tem que parar com isso, de ficar olhando para o problema e de proferir palavras contrárias. Temos que falar palavras que vai direto no alvo, entendeu? Veio o rei, né? O rei veio até Eliseu e chorou. Que Eliseu já estava ali beirando para a morte e ele chorou. Aí o Eliseu falou para ele, pega teu arco. Aí ele pegou o arco, falou, lança lá pro outro lado. E aí lançou naquela campina e falou, agora você lança a flecha. Aí Eliseu falava, lança. Ele lançou, lança. 3 vezes ele lançou. E ali ele parou de lançar as flechas. Eliseu falou, olha, por três vezes você vai ficar livre dos inimigos. Mas eles virão contra ti. Se ele tivesse lançado aquelas flechas sem contar, sem se preocupar, enquanto ele estava lançando, se o homem de Deus falou, lança a flecha, era para ele ter lançado muitas flechas. Entendeu? Então, se o homem de Deus, ali, você tem que estar na igreja porque você está ouvindo o homem de Deus falando, faz isso, faz aquilo. Você tem que obedecer o homem de Deus. Você tem que lançar flechas de palavras positivas. Flechas que realmente venham mostrar o poder de Deus. Em nome de Jesus. Entendeu? Não temer a nada nem ninguém. Não temer as circunstâncias. Né? E a gente tem que ser assim, lance palavras positivas. Né? Que aí dizem que 2 coisas que não voltam na vida, né? A palavra dita e a oportunidade perdida, né? Não vai voltar na vida, não volta. Então você tem que falar e lançar palavras de bênção. Em nome de Jesus eu já venci. Em nome de Jesus eu vejo minha família firme na presença do Senhor. Então nós temos que ter isso nos nossos corações. Boa tarde. Então nós temos que ter isso em nós. Então não adianta eu viver contrário. Ou eu vivo aquilo que Deus quer, ou eu não vivo, entendeu? Então eu tenho que ter positividade. Eu tenho que ter que o
O moço passou ali e me desconcentrou, né? Então, nós temos que ter palavras de vida sempre. Eu vou bater nessa tecla, a palavra que você diz, sabe? Porque tinha momentos que eu pensava que não ia conseguir. Tinha momentos que eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir. Parecia que a prova ia aumentando mais um pouquinho, sabe? Te vai dando aquela provinha que vai botando um pezinho, daqui a pouco bota mais um pezinho pra ver se aguenta. Não, bota só mais um pezinho. Ah, não, bota só mais um. Menina, quando eu via, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas aí eu via que Deus falava comigo, você vai conseguir, sabe? E eu vinha falando assim, meu Deus, até quando, sabe? E Deus falava, vai valer a pena. Deus falava comigo, vai valer a pena. E uma coisa, não abra mão. Se teu marido não quer ir, tua esposa, se tiver algum homem ouvindo também, né? Se tua esposa não quer ir, vai você. Firma você, porque salvação é individual. Cria teus filhos no caminho do Senhor, entendeu? Faz cultos domésticos, ensina a palavra, vai educando eles na palavra, separando momentos de mostrar para eles o amor de Jesus, porque o que me preocupava muito era mostrar esse amor de Jesus de verdade, sabe? Porque eu fui criada num lar muito católico. Falava, claro, eu tinha uma vozinha minha que ela era um amor, ela sempre falava do amor de Deus, tal, mas nunca foi revelado o plano da salvação, né? O que eu entendi com o tempo, que o plano da salvação é o quê? Jesus. Aí eu pensava, mas poxa, esse povo fala mal, fala da Maria, fala do José, mas eles são meus santinhos. Ah, mas eles são, né, o que eu gosto. Pois não faz nada contra ninguém e tal. Mas não era que estavam falando mal. Eles estavam querendo dizer pra gente, né, como hoje eu entendo, que eles não fazem feito. José, ele dorme no Senhor, Maria dorme no Senhor, foram grandes homens de Deus, uma grande mulher de Deus, outros mais foram, mas eles não podem te ouvir. Eles não podem ouvir uma oração. Eles não podem ver mais, porque eles dormem. Porque, né, eles estão esperando o dia final. Então, Jesus não. Jesus, ele mostra lá para o Senhor as marcas da ferida da cruz. Ele mostra lá para o Pai. Então, ele, o advogado, diante daquilo que você já tem feito, daquilo que nós fizemos antes, o Senhor nos perdoa. Por quê? Muitas vezes nós somos acusados, não vale nada. Não tem, isso daí é perdida, é causa perdida. Para muitos acho que não tem jeito, mas para o Senhor nós temos jeito. Para o Senhor ele muda nosso caráter, ele muda nossa mente, entendeu? Ele muda até a nossa visão, ele muda tudo em nós, totalmente. Então, ainda que esse filho esteja perdido, ainda que tudo esteja acontecendo, mas o Senhor tem um poder para mudar tudo. Então creia que o Senhor está mudando. Creia que o Senhor está trabalhando na tua vida. Entendeu? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque eu já passei por isso. Mas se eu tivesse desistido nos momentos piores que eu já passei, eu não estaria aqui para contar a história. Eu acho que eu não estaria não. Acho que eu estaria morta, sabe? Ou numa vida desgraçada. Entendeu? Então, é o que eu digo para você, meu irmão, minha irmã. Continua nessas lapadas que tá levando da vida. Continua glorificando a Deus. Continua exaltando o nome de Deus e falando, eu vou ver a vitória. Hoje tu chora. Hoje tu chora muito. Hoje tu clama, entendeu? E você pensa, Deus, de quando? Eu sei que eu estou dizendo a você. Mas eu sei de um Deus que ele muda. E eu sei de um Deus que ele transforma. E eu não estou falando isso de boca para fora. Eu vi e vejo. E sempre estou vendo a graça dele, o poder dele, o milagre. E na vida, não só na minha, como na vida de todos os meus irmãos em Cristo. Na vida daqueles que creem, na vida daqueles que ainda na lapada, ainda na vergonha, ainda tudo, mas estão marchando. Entendeu? Mas a palavra tem que ser de poder. A palavra expulsando o mal. A palavra dizendo, eu vou vencer. Hoje eu estou apanhando. Hoje eu estou sentindo a ardência das feridas, né? Mas o Senhor está me curando. O Senhor está me dando paz. O Senhor está me dando a confiança.
E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Confia. Confia. Entendeu? Confia nele. Acredite que ele está trabalhando em teu favor, em meu favor, a nosso favor. Tá? Que Deus tenha falado no teu coração. Mas a palavra que diz que podemos todas as coisas no Senhor. A palavra dele que diz, eu venci o mundo. Porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele disse isso antes dele ir para a cruz, que ele venceu, e quando ele consumou ali na cruz, nós temos a vitória nas mãos. Não entregue a tua vitória. Não desista. Seja qual for a tua batalha, seja qual for, não desista. Agarre com unhas e dentes a tua vitória e creia que o Senhor está no controle de tudo em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Ele é fiel e justo para cumprir as promessas dEle. Ele é fiel. Ele diz na palavra dEle, eu não estou dormindo nem cochilando. Eu não estou com a mão encolhida, né? Ele está com a mão estendida. Estendida. Ele diz que está com a mão estendida, sim. E está pronto a abençoar. Então nós temos que estar prontos a abençoar. Creia que Ele está pronto a abençoar. E nós temos que estar pronto para receber. Amém? Creia que virá. E todos que têm visto a tua luta, todos que têm visto essa guerra, todos que têm visto a tua humilhação, vai ver a tua vitória. Porque foi assim na vida de Jó. Foi assim na vida de Davi. Foi assim na vida de Josafá. Foi assim na vida de muitas pessoas que servem a Deus. Tá? Creia. Em nome de Jesus que você vai ver a vitória dele. A glória dele na tua vida. Em nome de Jesus eu creio. Porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Beijo. Fique com Deus.